José Gadelha, tudo bem, meu amigo? Bom dia. André, bom dia para ti, bom dia para o Salgado e para quem nos acompanha também. Olha só, André, ontem aqui no Bom Dia Rondônia, nós falamos sobre os dados da segurança pública, destacamos o balanço do Estado na redução de crimes como homicídios, roubos e furtos, além de um aumento expressivo nas apreensões de drogas e armas. Hoje vamos repercutir aqui no estúdio os casos de violência doméstica que seguem em alta. A gente vai falar sobre as medidas protetivas, que são um dos principais instrumentos da Lei Maria da Penha para proteger mulheres em situação de violência, por exemplo. Quais são os avanços e os principais desafios atualmente? E nós também continuamos acompanhando o nível dos principais rios do interior aqui do estado de Rondônia e trazendo também as recomendações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros nesse tempo de chuvas constantes por aqui. Tudo isso e muito mais logo mais no Bom Dia Rondônia. André, volto contigo aí no estúdio. Preciso ter todos os cuidados e essas orientações importantes mesmo, viu, Gadelha? Salgado Neto, obrigado, viu, meu amigo, pela participação por hoje. José Gadelha também, bom jornal para vocês. Você que é do Acre, fique agora com o Bom Dia Brasil. Na sequência, Melícia Moura chega com as principais informações com o Bom Dia Acre, tá bom? Você do Amazonas, Breno Cabral tá chegando por aí. A gente volta amanhã, às 5 da manhã, vou estar te esperando, viu, gente? Boa terça, até mais. Marco Antônio cede ao desejo de ver Juliana. Mas você não devia ter vindo comigo. Eu só queria te ver. Eu só queria saber como você está. E eu agradeço a ajuda que você me deu. A italiana ainda é dona do coração dele? Eu acho que eu perdi a Juliana de vez hoje. E do que você está me falando, Deus Santo? De uma esperança perdida. Nesta semana, em Terra Nostra. Olá, Rondônia, bom dia! Agora são pontualmente 5h59. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Está começando o seu Bom Dia Rondônia com o que é destaque na capital e no interior do estado. Bora dar um giro por algumas cidades aqui do estado. Vamos conferir como é que começa esta terça-feira aqui em Rondônia. Já estou com imagens ao vivo aqui que a Carol Miranda manda pra gente, você que nos acompanha, que seguimos o olhar da Carol pelo interior de Rondônia. Cidade de Ariquemes, terça-feira começa bastante nublada. Neste momento a gente está aqui nas imediações da Avenida Machadinho. A temperatura máxima prevista para Ariquemes hoje é de 30 graus. Seguimos o nosso giro com a Avenida Dom Pedro, imagens ao vivo da Avenida Dom Pedro, que a repórter Jaci Fernandes está mandando aqui pra gente. Trânsito tranquilo, a gente consegue ver aqui as imediações da rodoviária da cidade de Jaru. Isso mesmo, Jaru. Manhã de terça-feira também nublada e a terça-feira começando lá na cidade de Jaru. Trânsito fluindo neste momento e tem gente também praticando aí a sua caminhada matinal. A temperatura máxima prevista para hoje lá na cidade de Jaru, pessoal, é de 29 graus. E agora a gente tem imagens aqui da terça-feira com cara de chuva na capital do estado, Porto Velho. Esta é a Avenida Jorge Teixeira. Olha só como a terça-feira também amanhece bastante nublada. Um dos canteiros aqui com bastante verde, né? Esse foi um dos trechos que teve alagamento na chuva forte do último fim de semana, destaque de ontem aqui no Bom Dia Rondônia, nos nossos telejornais também. E assim a gente segue conferindo como é que fica a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente detalha para você a previsão do tempo. Mas eu te adianto, a máxima prevista para hoje aqui em Porto Velho é de 30 graus. E entre os destaques de hoje você vai ver, em 2026, o brasileiro começa o ano com o pé no freio. Uma pesquisa aponta que economizar dinheiro é a principal meta da população. Controle dos gastos, medo do endividamento e a incerteza na economia explicam essa mudança de comportamento.
É importante a gente ter educação financeira, entender o nosso balanço financeiro, a nossa economia doméstica, poder detectar como é que a gente está desperdiçando dinheiro indevidamente. E vamos falar também que começou a cobrança de pedágios na BR-364 com um sistema eletrônico e 7 pontos. Entre Vilhena e Porto Velho, os valores variam conforme o tipo de veículo e já refletem no bolso de quem depende da rodovia. O valor da tarifa foi definido após 2 anos de estudo. E esse debate ganha força num estado onde, segundo a Confederação Nacional do Transporte, 75% das rodovias federais foram avaliadas em situação regular, ruim ou péssima. E um avião foi roubado em Machadinho do Oeste. Os criminosos armados invadiram o aeroporto municipal, renderam o vigia e fugiram com a aeronave. Os homens armados invadiram o aeroporto municipal e levaram a aeronave modelo Cessna 172. Os homens estavam armados e renderam o vigia e a sua família. E um golpe virtual tem alarmado microempreendedores em Rondônia. Mensagens falsas falam em cancelamento do CNPJ e cobram pagamentos indevidos. São golpes, inclusive, às vezes de cobrança, golpes que são sempre seguidos de uma urgência. Então, se você tem que pagar logo, você precisa pagar logo, senão o seu CNPJ ele vai ser cancelado. Tudo isso e muito mais ao vivo a partir de agora no Bom Dia Rondônia. Você já pode participar com a gente, estamos aguardando a sua interação. O nosso contato é o 99910-2626. Manda pra gente aquela foto da tua correria. O dia tá amanhecendo, as crianças de férias. Mostra também como é que tá a tua rotina aí com a meninada em casa. Quero saber. Teu café da manhã também, o teu comentário dos nossos conteúdos, as nossas reportagens. Nos ajude a fazer o Bom Dia Rondônia cada dia melhor. Assim, a gente continua com as principais notícias do estado. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. E uma aeronave foi roubada em Machadinho do Oeste, interior de Rondônia. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o avião foi roubado durante a madrugada em Machadinho do Oeste e é do ex-deputado estadual Neudi de Oliveira. Os homens armados invadiram o aeroporto municipal e levaram a aeronave modelo Cessna 172. Os homens estavam armados e renderam o vigia e a sua família. O roubo foi por volta das 2h30 da manhã. O vigia e a família foram trancados em um quarto, enquanto os assaltantes procuravam o galpão onde o avião estava guardado. Eles levaram a aeronave e também os celulares das vítimas. Os criminosos usaram galões de combustível de aviação para abastecer o avião antes da fuga. Alguns galões foram abandonados no local e foram apreendidos pela polícia. Uma perícia já foi feita no aeroporto e recolheu vestígios que podem ajudar na investigação. A Polícia Civil já investiga esse caso e agora tenta identificar os suspeitos e também localizar a aeronave. Em 2026, economizar dinheiro virou prioridade para o brasileiro. Uma pesquisa mostra que o controle dos gastos lidera a lista de desejos no início do ano. A nossa equipe de reportagem explica agora o que está por trás dessa mudança de comportamento. O novo ano começou e com ele aquela tradicional lista de desejos. Mas em 2026 o foco mudou. Se antes viajar ou trocar de carro lideravam os planos, agora o brasileiro quer mesmo ver o saldo positivo no banco. Segundo o Datafolha, economizar dinheiro é a prioridade de 44% da população, superando o desejo de passar mais tempo com a família ou melhorar a alimentação. Esse pé no freio tem motivo. Apesar da inflação dar sinais de trégua, o histórico recente ainda assusta. No ano passado, muita gente gastou mais do que devia e o país hoje soma mais de 80 milhões de endividados.
Mas a servidora pública Flávia Albaine vai na contramão desse percentual de endividados e ressalta a importância de uma educação financeira. É importante a gente ter educação financeira, entender o nosso balanço financeiro, a nossa economia doméstica, poder detectar como é que a gente está desperdiçando dinheiro indevidamente, fazer esses cortes e economizar esse dinheiro, porque com esse desperdício a gente consegue economizar e assim conseguir realizar sonhos. Mas não é só a organização pessoal que dita o ritmo do bolso. Para esta bancária, o cenário externo também pede atenção. O atual cenário do mercado financeiro e com essa política econômica do nosso país, sim, vamos ter que fazer uma economia, rever os gastos e fazer programações de tudo aquilo que vamos precisar utilizar e que seja muito necessário. Essa cautela que a Ana citou é compartilhada por quem move a economia. Desde o dia 1º de janeiro começou oficialmente a transição da reforma tributária sobre o consumo. É a chegada do IVA dual, o imposto sobre o valor arrecadado, uma mudança complexa que faz o empresariado segurar investimentos e o consumidor repensar cada compra. E realmente, o fato da reforma tributária já começar esse ano, né? Eles já estão tendo a consciência de que eles não vão poder financiar suas atividades com o dinheiro do tributo. Ou seja, o dinheiro do tributo vai entrar para o governo, assim como o dinheiro dele vai entrar. Então, vai ser separado. O que é do contribuinte, do cliente, vai para o cliente, mas o que é do governo vai para o governo. Então, não tem mais como financiar a sua atividade econômica com o dinheiro do tributo. Então, agora nós temos que trabalhar a conscientização. No fim das contas, a meta de economizar pode ser o primeiro passo para um 2026 mais estável. Para quem quer empreender, desejo de 23% dos brasileiros, o segredo é o mesmo: cautela, estudo e, claro, a velha e boa ponta do lápis. Primeira dica: mapeie o gelo fino. Mapeie aquilo que vai acontecer no ano de 2026. Não é surpresa que a gente vai ter IPTU, IPVA, escola, rematrícula dos filhos para pagar. Então mapeie isso, deixe tudo organizado para que não haja surpresas. Geralmente pagar impostos adiantados, pagar anuidades adiantadas causa algum desconto que geralmente vale a pena por ser superior a 10%. Segunda dica, a regra dos 15 dias. Se você está com vontade de comprar alguma coisa, guarde o nome, o endereço, o link daquilo, deixe na sua sacola, mas não compre. Espere pelo menos 10 a 15 dias para ver se aquilo não era uma compra por impulso, se não havia apenas um desejo momentâneo de comprar. Terceiro, pague-se primeiro. Não deixe para guardar o dinheiro que sobrar. Guarde o dinheiro antes de sobrar. Coloque como uma dívida lá no seu orçamento. Pagar a si mesmo, R$400, 10% do orçamento. Faça conforme a sua possibilidade, mas não deixe sobrar dinheiro para guardar. Guarde antes de sobrar. E a Carreta agora tem especialistas, está em Ariquemes atendendo, oferecendo consultas oftalmológicas, exames e cirurgias de catarata pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A ação atende também moradores da região do Vale do Jamari e ajuda a reduzir a fila por atendimento especializado. E a gente vai conversar ao vivo sobre este assunto com a repórter Carol Miranda, que está lá, inclusive aí na região onde tudo acontece, nas tendas onde os atendimentos acontecem. E a gente acompanha agora toda essa movimentação aí. Carol Miranda, bom dia para você. O que é que você pode detalhar para a gente aí sobre a carreta, né, do SUS? Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Bom Dia Rondônia de hoje. E os atendimentos iniciam cedinho, viu? A partir de 6 horas da manhã, o fluxo já começa aqui e os atendimentos já são realizados. E é importante ressaltar aqui, Gadelha, segundo informações aqui da nossa secretária de Saúde, tinham cerca de 800 pessoas na fila de espera do SUS para que pudessem realizar ou a cirurgia de catarata ou um atendimento com especialista, porque aqui na nossa região de Ariquemes não tem. E o que acontecia? Era preciso ser feito o deslocamento até a capital Porto Velho através do agendamento pelo SUS. E isso acabava demorando bastante, porque além de Ariquemes, a capital aí também atende toda a região do Vale do Jamari. E agora, com a carreta, agora tem especialistas direcionados para essa área da visão, com exames oftalmológicos e também cirurgias de catarata. Mais de 800
200 pessoas que estavam aguardando já foram atendidas. E devido a essa grande complexidade aqui de atendimentos, os atendimentos são rápidos, cerca de 120 atendimentos por dia são realizados. Já saiu, todo mundo que estava na fila já saiu da fila de espera, já foi atendido, já fez o exame ou a cirurgia e agora eles estão atendendo as pessoas que desejam. E não fizeram nenhum cadastro, não estão na fila do SUS, mas ficaram sabendo e querem realizar algum exame. O que precisa ser feito? Você que é de Ariquemes ou do Vale do Jamari precisa se deslocar até a unidade básica de saúde, de preferência a do seu bairro, na qual você já é cadastrado. E através do postinho da UBS, você vai receber um encaminhamento. E aí, através desse encaminhamento, você pode estar vindo aqui com o seu horário marcado, agendado, a sua previsão, e pode estar se deslocando até aqui, realizar o seu exame ou a sua cirurgia de catarata. Teve gente aí que esperou 6 meses na fila, Gadelha, e finalmente conseguiu realizar essa cirurgia. Então, sem dúvida, é um avanço muito importante aqui para a saúde e conforme a secretária de saúde também aqui do nosso município, ela informou que mais ações como essa já estão previstas para esse ano de 2026, voltadas para outras áreas da saúde. Tá? Aqui a gente está focando na saúde visual, mas em breve nós teremos atendimento ginecológico, tem também os exames, né, de mamografia, voltado para a saúde da mulher e também outros benefícios para a nossa saúde, para a saúde da população. Então, é preciso que a população fique atento aí e quem ainda não fez, deseja fazer exame, precise fazer a cirurgia de catarata, não esqueça de se deslocar até a UBS para ter o seu encaminhamento, porque a carreta vai ficar aqui somente até o dia 13 de fevereiro. Então, já estamos na reta final dos atendimentos. Retorno contigo aí nos estúdios, Gadelha. Muito obrigado pelas informações e esse detalhe é precioso, né, Carol? Tudo inicia ali na UBS, a Unidade Básica de Saúde. Então, como a Carol Miranda nos explicou, não adianta ir direto até a carreta. Inicia o atendimento pelo postinho de saúde, né? O chamado postinho de saúde aí no seu bairro. Carol, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E a gente continua no interior de Rondônia, vamos falar agora sobre o rio Jaru, que subiu e tem deixado moradores em alerta lá na cidade de Jaru. A Defesa Civil mantém esse alerta vermelho em áreas próximas com risco de alagamentos e também leva a orientações de segurança à população. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Jaci Fernandes, que tem as informações para a gente. A gente não tem a repórter Jaci Fernandes, daqui a pouco a gente retoma o contato com a Jaci Fernandes, mas temos uma reportagem que inclusive foi preparada por nossa equipe, que mostra exatamente como é que está a subida do rio Jaru lá na cidade de Jaru e a gente vai ver agora a reportagem. O rio Jaru atinge 8 metros e 89 centímetros. Segundo a Defesa Civil, o alerta vermelho vale para áreas próximas ao rio, principalmente nos setores 2 e 3. A cota de inundação é de 9,5 metros. Com a continuidade das chuvas, o nível pode subir e provocar alagamentos em imóveis próximo à rua Beira Rio. O seu José, de 66 anos, que vive nas margens do rio Jaru há 40 anos, explica a situação. O alagamento agora esse mês sempre é assim, ele vem 2 vezes, 3 vezes, aí ele abaixa. Tem vezes que ele afeta aqui, mas tem ano que não afeta. Afeta que ele entra aqui embaixo e a gente não tem passagem, aí a gente faz uma ponte aqui e fica passando por cima da ponte, por dentro da água. Mas só que aqui dentro de casa é muito difícil entrar. A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta moradores de áreas próximas. Esse alerta que a gente emitiu, alerta vermelho aqui em Jaru, é referente ao rio Jaru, né, que nesse período agora amazônico, período de chuva, geralmente sempre ele enche no mês de fevereiro, março, mas esse ano, com antecipação das chuvas mais fortes, a gente já emitiu o alerta porque o nível do rio subiu bastante, a gente já está em 8 metros o nível do rio. Em caso de emergência, acionava primeiramente o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros irá acionar a gente, a Defesa Civil, a Assistência Social e a Secretaria de Obras. A gente vai estar atendendo a população. A Defesa Civil orienta que,
A população evite passar por áreas alagadas. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo número 193. Para que não ocorra acidente nem afogamento, é que todos aqueles que forem adentrar no rio, use colete salva-vidas. Criança, principalmente, tem que estar atenta ao colete salva-vidas. No caso de alguém cair na água, não pule na água para tentar socorrer, porque para fazer esse salvamento tem que ser uma pessoa bem treinada, porque se não souber, a pessoa vai ser uma segunda vítima. Nós orientamos que tiver uma boia, joga um pau, uma corda para tentar resgatar essa pessoa. E orientando sempre, quem tiver nesse momento de lazer, não ingira bebida alcoólica, porque estão ali pilotando equipamentos, materiais que podem gerar um risco de acidente e trazer uma consequência de uma vítima no local. E qualquer situação, precisando do Corpo de Bombeiro, é só ligar 193. Nós estamos bem aqui no quartel de Jaru, bem próximo, para atender todos aqueles que necessitarem. Ainda sobre este assunto, o Rio Machado atingiu 10 metros em Ji-Paraná e entrou no nível amarelo. Nesta medida, especialistas alertam para o risco das águas saírem da calha e alagarem áreas ribeirinhas. Agora a Defesa Civil mantém o monitoramento e coloca em prática o plano de contingência. Uma medição que não é moderna, mas é baseada na experiência e na observação diária. Os moradores utilizam pedaços de madeira, marcas nas margens e pontos de referência para acompanhar a subida da água ao longo do dia. É uma forma de adaptação de quem convive perto do Machado e que aprendeu a entender os sinais da natureza. Quem vive essa realidade de perto é o Leandro. Ele mora em Ji-Paraná há cerca de 2 anos. Veio da região sul do país e precisou se adaptar ao morar às margens do rio. No ano passado, a casa em que ele mora foi atingida pela cheia. Leandro não ficou desabrigado, mas teve que levantar todos os móveis. Uma medida para evitar prejuízos e não perder os bens. Então a gente coloca ali umas estacas, uns pauzinhos também pelas pedras e faz a observação diária para ver o comportamento do nível do rio. Se ele está subindo, se ele está descendo. A gente analisa também as chuvas nas cabeceiras para saber o comportamento, porque a gente está numa área aqui de alagamento, então a gente tem que ficar esperto para subir os móveis, sair de casa e também ajudar os vizinhos, né? Além disso, a coloração do rio também serve como indicativo. A água mais barrenta pode ser sinal de que o nível ainda vai subir. Através da nossa observação, quando a água está meio suja, barrenta, vindo espumas, dejetos, galhos, troncos, é porque está chovendo muito lá em cima na cabeceira. Então essa água vem se acumulando e vem trabalhando o solo e a margem dos rios e vem trazendo essa sujeira. Então quando começa a sujar, a gente já sabe que está chovendo e muito lá para cima. Até essa sujeira chegar aqui, é com 2 dias de viagem lá para cima, lá para Cacoal, Pimenta, Espigão, naquela região lá. A população ela tem que acompanhar tanto quanto a gente acompanha, a população ribeirinha, né, quem mora ali. Porque se for repentino, você for pego de surpresa, talvez a gente nem consiga um auxílio tão rápido. Mas se aquilo que vai monitorando, é constante, vai vendo a subida, você consegue se programar melhor. Pela manhã, o Rio Machado atingiu mais de 10 metros em Ji-Paraná. Alerta amarelo e a Defesa Civil mantém o monitoramento. A gente agora está num nível mais de atenção. Ele está subindo, atingiu alguns locais, já saiu da caixa em alguns pontos, principalmente os mais baixos. Mas ainda não chegou no nível de desabrigar pessoas, né, desalojar pessoas. Mas é um nível que requer maior atenção. Daí em diante, qualquer subida que der, já chega nas residências, já chega em imóveis. Então agora a gente fica em atenção, no monitoramento mais constante ainda, para que se ele chegar nos 10h30, aí a gente entra em alerta. Porque aí já atingiu várias regiões e aí daí em diante a gente já pode precisar acionar abrigo. A orientação da Defesa Civil é que as famílias fiquem atentas. Em caso de risco, entre em contato pelo 193, número do Corpo de Bombeiros. O órgão possui os equipamentos necessários, como botes e barcos, para atendimento e resgate.
O plano de contingência, ele é ativo, então sempre que, se for necessário, a gente já coloca ele em ação. E a chamada de emergência é 193. Os bombeiros têm todo o preparo, toda a estrutura, preparo de pessoal, treinamento para fazer resgates. Porque quando a pessoa chega a chamar, já tem água, já precisa de barco, já precisa de bote, já precisa de gente especializada. Então, chamada de emergência é 193. A gente tem uma ligação direta com o 193, que assim que acontecer, que tiver a primeira, a gente já vai ser avisada, já me desloco até o bombeiro para eu fazer essa triagem mesmo de perto de cada chamada e fazer os envios de equipes. Mas a chamada de emergência é sempre 193. De acordo com dados históricos de moradores, a avaliação é que, mesmo com chuvas, o nível pode ter elevações pontuais, mas sem cenário alarmante, como o registrado no ano passado. Nós estamos com a expectativa meio esperta, porque não é tempo de enchente, porque encheu o ano passado. Segundo os dados históricos, que o rio transborda de 4 em 4 anos, né? Pode ser que chova, saia pouca coisa da caixa, mas não vai ser assim alarmante, como foi ano passado, nas chuvas. E começou, a partir desta segunda-feira, a cobrança de pedágios na BR-364 aqui em Rondônia. O sistema é eletrônico, sem praças físicas e funciona em 7 pontos espalhados do trecho concedido. Os valores variam de acordo com o local e o tipo de veículo e já impactam quem precisa circular pela rodovia diariamente. Quem percorrer de carro o trajeto de Vilhena a Porto Velho vai pagar R$ 144,80 em pedágios. Mas a viagem fica mais cara para os caminhoneiros. É que a cobrança, nesses casos, considera a quantidade de eixos do veículo. Para uma carreta com 9, o máximo permitido no Brasil, a conta fecha em mais de R$ 1.300. O mesmo vale para os ônibus e outros veículos comerciais. Motociclistas ficam isentos. Os valores mudam de um pórtico para o outro. Essas estruturas eletrônicas que fazem a cobrança automaticamente, reconhecendo as placas dos veículos. O pedágio mais barato fica em Candeias do Jamari, R$ 5,40. O mais caro, R$ 37,00, está em Cujubim. O valor da tarifa foi definido após 2 anos de estudo. E esse debate ganha força num estado onde, segundo a Confederação Nacional do Transporte, 75% das rodovias federais foram avaliadas em situação regular, ruim ou péssima. Os dados são de 2022. Apesar de uma ligeira melhora ano passado em relação a 2024, a situação seguiu desafiadora, quando quase a metade das rodovias rondonienses eram ruins ou péssimas. Acarreta o quê? Um aumento no custo operacional, que aí inclui manutenção, tempo de viagem, consumo com combustível. Então tem um custo operacional nos transportes de carga de 38% a maior. Então quando você faz a conta, 38% a mais num custo de um frete, ele é muito mais caro do que o pedágio que vai estar sendo pago, né? Rodovias que são concessionadas, o custo com manutenção, o tempo com viagem, a segurança é muito maior. Qual que é o interesse em fazer o pedágio? É começar a prestar o serviço, porque a partir do momento em que se tem a cobrança do pedágio, começam-se as obrigações da concessionária para com os clientes nossos, que são os usuários da rodovia. Quem vai e volta paga 2 vezes, mas ganha desconto progressivo se utilizar a rodovia com frequência. A partir da segunda passagem, no mesmo sentido, no mesmo pórtico, dentro de um mesmo mês. Então é um desconto progressivo, até a 30ª passagem. Vou te dar um exemplo, na Praça de Ouro Preto do Oeste. Então quem passar a primeira vez na Praça de Ouro Preto, ele vai estar pagando a tarifa cheia, que é R$ 25,00. Quem passar a 30ª vez, vai estar pagando R$ 1,75. Então ele teve 93% de desconto, seja ele um taxista, um Uber ou alguém que trabalha e estuda. Quanto ao pagamento, são 30 dias para ficar kit. Dá para fazer isso por tag, que garante 5% de desconto, pelo aplicativo da concessionária, pelo site oficial ou ainda presencialmente
nos totens espalhados pelas 14 bases operacionais ao longo dos 700 quilômetros do trecho privatizado. Pelo próprio aplicativo, você consegue efetuar o pagamento via crédito, débito ou Pix. Quem não quiser se cadastrar, passou pelo pórtico, depois ele tem até 30 dias para ele entrar no site da concessionária, digitar a placa do veículo e vai aparecer ali quais as tarifas que tem aberto, data e horário que você passou. Além das melhorias como manutenção do asfalto e sinalização, quem passar pela BR vai contar com atendimento técnico e até suporte hospitalar 24 horas em cada uma das 14 bases de apoio, a 50 quilômetros uma da outra. Cada base operacional dessa tem um veículo de inspeção, uma ambulância em cada base operacional dessa, 10 guinchos, 3 caminhão Munk, 3 caminhão boiadeiro. A ambulância nossa ela tem até 20 minutos para chegar num acidente e fazer o primeiro atendimento. Ela possui, para você ter noção, 2 equipamentos que chamam desencarcerador. São equipamentos que hoje em dia só o bombeiro tem, o SAMU muito pouco tem. Porventura, tem alguém preso nas ferragens, então você tem um atendimento muito mais rápido. Agora são 6h28, uma excelente terça-feira para você que chega agora à nossa companhia. Olha só, a gente vai falar agora de oportunidades. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, o IDEP, fecha 2025 com expansão do ensino profissional, escolas móveis e investimentos também em novas tecnologias. A interiorização dos cursos e a qualificação da mão de obra marcaram o ano que passou. Aqui no estúdio, a gente tem o prazer de conversar com a presidente do IDEP, Adir Josefa de Oliveira, que vai fazer um balanço e falar de outras coisas mais. Bom dia, Adir, seja bem-vinda. Bom dia, Gadelha. Bom dia, Rondônia. Coisa boa, né? A gente vai falar de um balanço do IDEP e as ações no ano que encerrou, que acabou de encerrar 2025, mas também tem novidade. Mas antes de falar da novidade em primeira mão, aqui no Bom Dia Rondônia, eu gostaria que você explicasse para a gente, para o pessoal que está em casa, qual é o balanço que o IDEP faz das ações desenvolvidas ao longo de 2025. Adir. Bom dia, é uma alegria estar aqui contigo essa manhã para poder falar sobre inovação, falar de oportunidades, levar conhecimento ao nosso povo, à nossa gente. Gente, nós tivemos 2025 um ano de muito sucesso, um ano de oportunidades, especialmente para o cidadão de Rondônia. Então nós estamos aqui hoje, o governo tem divulgado, o nosso governo Marco Rocha tem divulgado que nós somos hoje o segundo estado com o menor número de desemprego. Isso grande parte pelo compromisso que temos em formar pessoas para ocupar esses postos de trabalho que vão se surgindo ao longo do tempo, né? Então, as empresas vão investindo e nós temos preparado, temos toda uma equipe, tem uma autarquia de educação profissional preparado para isso. No 2025, nós tivemos, assim, grandes avanços, né? O estado de Rondônia, ele cresceu muito, nós crescemos muito com a oportunidade, estendendo em todos os municípios. Nós conseguimos chegar nos 52 municípios, chegamos no Baixo Madeira, fomos até o Baixo Madeira, com cursos técnicos de agronegócio, cursos técnicos de administração. Quer dizer, são regiões que nunca tinham conseguido chegar a uma formação técnica para valorizar, para verificar a potencialidade local. Isso nós fizemos ao longo de 2025. Tivemos, assim, grandes números nossos de matrícula, passamos de 22 mil matrículas no ano, só no ano 2025, isso com cursos técnicos e cursos de qualificação, cursos de curta duração. Então nós tivemos, assim, chegamos em locais onde levamos conhecimento em locais onde as pessoas não têm condições. As unidades móveis foi um grande braço nosso para chegar em locais e dar oportunidade para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm condições de se deslocar a um posto de trabalho, um posto de capacitação, seja do IDEP, seja de outras instituições. Mas nós levamos com as unidades móveis, conseguimos chegar nessas localidades. E essas localidades conseguiu transformar a realidade local, como foi no Baixo Madeira, como foi lá no Porto Príncipe, como foi lá nas Pedras Negras, né? Então são realidades que ficaram transformadas pela oportunidade de capacitação que tiveram ao longo de 2025 e ao longo dos anos anteriores. Eu estou dizendo 2025, nós estamos fazendo um balanço.
E neste ano também, eu posso continuar falando assim? Olha só, Adi, eu tenho uma curiosidade agora e já aproveito para emendar essa pergunta. Você falando da interiorização às unidades móveis, e é uma curiosidade nossa, eu aproveito para te perguntar qual tem sido o impacto da interiorização a partir da ação dessas unidades móveis pelo interior de Rondônia, e você falando de comunidades mais remotas, como Pedras Negras também. É uma comunidade muito distante aqui da capital, né, Adir? Calama, né? Calama, isso aqui no Baixo Madeira? A Calama no Baixo Madeira, claro que não foi por unidade móvel, mas nós levamos uns cursos técnicos lá também que transformou realidade. Então, estivemos em vários locais. O impacto das unidades móveis, como eu disse anteriormente, foi oportunizar as pessoas a condição de capacitar, porque a unidade móvel são tecnologias avançadas, nós falamos muito em espaços maker, eles são espaços maker móvel, né? Com acessibilidade para cadeirante, quer dizer, são inovações, ali tem tecnologias embarcadas que muitas empresas às vezes não têm, e nós temos embarcadas ali. Então nós levamos o melhor para essas regiões distantes, né? Todo o interior do estado teve acesso, ou tem acesso, a grande maioria deles teve acesso às unidades móveis. Então, mesmo quando ela aporta em alguma região, né, os municípios do entorno, por exemplo, em Pimenta Bueno, em São Felipe, então, outros municípios próximos, todos se deslocam para essa oportunidade. Aí a gente está falando de pessoas que muitas vezes até São sabem privadas. desenvolver alguma atividade, mas não tem a profissionalização. E aí a profissionalização muda o rumo, muda a história dessas pessoas, né, Tia? Muda a história da pessoa, muda a história do município. Então, são realidades que são transformadas. São transformadas, inclusive, alavancando, às vezes, até os negócios do próprio município. Porque as pessoas começam a dar valor àquilo que ela sabe fazer. Que, por exemplo, na área de alimentos, né? Na área de alimentos, nós temos depoimentos de pessoas que já faziam alguma atividade, mas elas não sabiam quantificar, não tinha técnica de segurança, não tinha técnica de armazenamento, como congelar e armazenar isso de uma forma confortável para ganhar mais escala de atendimento. Então, assim, são oportunidades que transformam a realidade local, entendeu? Então, na área nós temos, por exemplo, uma unidade móvel de máquinas agrícolas. Dentro dessa unidade móvel tem um trator, né? Então, ali todo ligado com satélite, que as pessoas podem quantificar, inclusive, a quantidade de sementes que às vezes que vão ser plantadas. Então, a parte mecânica e a parte tecnológica de amplitude do trabalho estão ali em condições. E temos tecnologias ali dentro dessa unidade que muitas oficinas mecânicas não têm. Que maravilha, né, Adir? Como é que funciona também essa parceria do IDEP com a Secretaria Estadual de Educação? Porque vocês também atendem alunos do ensino médio. Fala um pouquinho também sobre esse público especificamente. Tá, nós trabalhamos com cursos técnicos, sempre trabalhamos com curso subsequente. Subsequente é a pessoa que já concluiu o ensino médio. Mas nós estamos fazendo um trabalho hoje, junto com a Secretaria de Estado de Educação, né? O IDEP também é uma autarquia do Estado. Então, essa ampliação, ela vem nos cursos de tempo integral. Então, os alunos ficam ali o dia inteiro, eles fazem num turno, ou junto, né, com o ensino médio, eles fazem, que a gente fala, tempo intercomplementar. Então, ele complementa as atividades do ensino médio. Então, nós temos curso técnico de informática. Então, nós estamos trabalhando com curso técnico de informática, já estamos com 12 escolas e a ideia é poder ampliar ainda mais esse ano. Agora vamos ampliar mais 5 escolas. 12 escolas da rede estadual. 12. Uma 12 perspectiva escolas. de ampliar. De ampliar. Então, porque dentro do plano estadual, eu vou mostrar dentro do plano estadual de Rondônia e de Educação de Rondônia, diz que 25% dos alunos do estado deveriam estar fazendo alguma capacitação. Então, nós já começamos com esse tempo integral e devemos ampliar ainda mais essa formação para a formação técnica. Formação técnica dentro ou junto ou intercomplementarmente com o ensino médio, a formação técnica. É um sucesso porque o que acontece? O aluno, ele ganha uma motivação a mais. Então, cai consideravelmente a evasão no ensino médio. Porque normalmente o ensino médio já estão ali por volta, já concluindo já 17, 18 anos, tem uma pressão, às vezes até familiar, para poder trabalhar, então ele já sai com uma formação. Então, diminui sensivelmente a evasão no ensino médio. Isso a gente tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Estado de Educação, porque nós precisamos ampliar até para cumprir a meta que está dentro do Plano Estadual de Educação. Muito bem. Adir, olhando aqui para essa câmera do meio, fala então sobre as inscrições em primeira mão aqui no Bom Dia Rondônia, né? Qual é a novidade que você tem
E as áreas, então, para as pessoas interessadas? Eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte, de primeira mão, para toda a nossa sociedade, aqui, especialmente Porto Velho, o lançamento dos nossos cursos técnicos. Estamos lançando agora 11 cursos técnicos, 11 cursos técnicos que estamos lançando hoje aqui, inscrições já estão abertas em várias áreas. Nós temos na área de administração, técnica em administração, técnica em recursos humanos, técnica em marketing, técnico em segurança no trabalho, técnica em segurança no trabalho, técnica em edificações, técnica em guia de turismo, técnico em... E são vários outros cursos técnicos, são 11 cursos, muitos cursos técnicos que estão sendo lançados hoje. Eu vou pedir você para consultar o nosso site, que é www.ro.gov.br, IDEP, né? /IDEP. Basta entrar no site do governo do estado, coloca /IDEP, você tem acesso ao nosso site e ali você vai ver todos os cursos, os horários e os locais onde eles estão acontecendo. São 1.500 vagas. Eu quero só dizer para vocês, são 1.500 vagas de oportunidades para vocês. Então, isso é muito importante, porque vai fazer a diferença na vida dessa pessoa que vai fazer curso, e ele não é gratuito. Eu quero só ressaltar que é um curso gratuito. A única coisa que você vai dispor é do seu tempo para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua oportunidade e fazer a diferença onde você estiver. Maravilha. Adir Josefa Oliveira, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Rondônia, presidente do IDEP. Na dúvida, né, Adir, é só ir lá no Google e colocar IDEP. Vai direto para o site ou do governo ou do próprio instituto. Mais uma vez, bom dia. Bom e a gente dia. Fica à disposição. Obrigado pela oportunidade. E a gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia, agora são 6h38. Olha só, a Prefeitura de Porto Velho iniciou a chamada escolar municipal para o ano letivo de 2026. O processo define o acesso às vagas na rede municipal de ensino e a gente vai conversar ao vivo com o repórter Davi Matos, que traz todos os detalhes sobre essa oportunidade também, que é de garantir a vaga para os filhos na rede municipal de ensino, não é mesmo, Davi? Bom dia. Bom dia para você também, Gadelha. Uma ótima terça-feira a todos que nos assistem. Realmente é uma oportunidade para os pais que estão assistindo ao Bom Dia Rondônia de garantir, né, a matrícula aí do filho. E as inscrições, Gadelha, a gente reforça que elas devem ser feitas pelo site oficial da Prefeitura, e para aquelas famílias que não têm acesso à internet, a Secretaria Municipal de Educação, ela oferece apoio presencial em escolas para que todos tenham esse direito e também a oportunidade de se cadastrar. E para falar melhor sobre isso, Gadelha, eu vou conversar ao vivo, e já está aqui ao meu lado a Miriam Pereira, que é diretora do Departamento de Gestão Escolar. E aí a gente já quer saber, primeiramente, bom dia pela sua participação. Fala um pouco para a gente quais que são as documentações necessárias e como que funciona todo esse processo de matrícula. Bom dia. Bom dia. Então, nesse momento, é importante ter os documentos pessoais da criança e dos pais. E ali tem a confirmação do endereço. Nesse momento, não é preciso tirar nenhuma cópia, é só para colocar no sistema, né? Então, quem tiver aí a certidão de nascimento, a identidade dos pais, saber direitinho o CPF, já está conseguindo se inscrever aí. Nossas inscrições vão até o dia 15, né, às 23h59, né, até a virada aí da sexta-feira. É importante que os pais que tentaram aí, se inscreveram, saiam com um protocolo e verifiquem no dia 19 essa alocação dessa criança, dessa vaga pleiteada. E Miriam, fala um pouco pra gente em relação, por exemplo, se o pai perder esse prazo, o que acontece? Ele corre o risco de tirar a vaga aí do filho? Então, daí do dia 19 na alocação, ele já procura, né, a matrícula, aí vai ter um prazo até o dia 25. O que se entende? Que se ele não procurou, ele teve alguma outra oportunidade, porque é para ingressantes que não estão na rede. E de repente decidiu ficar lá na rede, né,
privada ou teve que voltar de novo para sua cidade de origem, a gente vai entender que ele não quis a vaga e aí abre de novo dia 29 para as outras crianças que ficaram numa possível lista de espera. Então é importante que esse pai, no dia 19, olhe a alocação dessa vaga pleiteada. E essas matrículas são para todas as crianças, com deficiência, sem deficiência. É importante a gente reforçar para quem está em casa nos assistindo, não é mesmo? Sim, o sistema ele faz essa triangulação que a gente chama, que é colocar as prioridades. Então foi registrado todas as prioridades, né? Para as pessoas com deficiência. Aí a gente tem também as mulheres de violência doméstica. Nós temos aí um rol Bolsa Família, crianças em vulnerabilidade social, que vai entrando aí. Daí o endereço e se tem irmão na escola. E a gente consegue mostrar para quem está nos assistindo quantas vagas o Estado tem para crianças com deficiência? Então, a Prefeitura lançou lá, mas é uma prioridade. Eles vão ser atendidos com prioridade dentro da vaga disposta na unidade escolar. Então, segue a sequência do total de vagas e daí eles vão sendo os primeiros que vão receber a vaga, né? O sistema vai priorizar esse público. E todas essas informações da triagem, os pais eles precisam fazer no site da prefeitura, e a gente comentou que quem não tem acesso, por exemplo, à internet ou conseguir falar com a prefeitura, como que elas vão poder agilizar esse processo? Então, o pai que tiver dificuldade com a internet, não tem internet, precisa fazer, ou que ele teve dificuldade, não conseguir passar de fase, não entendi o que está solicitando aqui, pode procurar qualquer unidade pública municipal, qualquer escola perto da sua casa, que a gente vai ter um atendimento lá para que ele tenha êxito nessa fase. E também na hora da alocação, também no dia 19. Se você quiser olhar se a criança foi alocada, também pode ser feito dentro de uma escola pública municipal. 100% das escolas estão com esse atendimento do horário das 8 às 14 horas. Para a gente finalizar, fala um pouco da importância dos pais, né, ficarem atentos a esse prazo. Como a gente tem lançado um edital e aí tem uma legalidade instituída em leis, é importante que o pai olhe no dia 19 e procure já a secretaria da escola onde a criança foi alocada para fazer essa matrícula, porque daí ele está atestando o que ele quer. Não vão perder essa data. Perfeito, muito obrigado, Miriam, pelas informações. E é isso, Gadelha. Lembrando que até o dia 15 de janeiro essas matrículas acontecem e as pessoas podem, como a Miriam disse, procurar o site da prefeitura ou também as unidades que estarão aí disponíveis para atender esses pais que não têm acesso à internet. Mas é muito importante que todos, principalmente os pais, fiquem atentos em relação às matrículas. Volto contigo. Muito obrigado, Davi, pelos esclarecimentos e todo o nosso agradecimento também à nossa entrevistada, a Miriam. E as portas ficam sempre abertas aqui do Bom Dia Rondônia para trazer informações de qualidade, utilidade pública à população porto-velhense, especialmente na área da educação. Obrigado, Davi. E um alerta para um golpe virtual que tem como alvos microempreendedores. Golpistas estão enviando mensagens sobre cancelamento do CNPJ por falta de pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. O conteúdo das mensagens sempre são os mesmos. Eles tentam causar pânico no empreendedor e assim fazer com que ele clique em um link ou pague um tributo ou imposto que não existe. Nós estamos aí vivenciando uma onda de golpes, sempre acontecem esses golpes, né? Mas agora a nova modalidade é dar golpe no CNPJ MEI, o microempreendedor individual. Então as pessoas têm utilizado bastante linguagem técnica, inclusive logo do governo, números inclusive regionais, mas desconfiem, gente, desconfie sempre, até mesmo se o número for regional.
São golpes, inclusive, às vezes de cobrança, golpes que são sempre seguidos de uma urgência. Então, se você tem que pagar logo, você precisa pagar logo, senão o seu CNPJ ele vai ser cancelado, senão a sua marca ela não vai ser registrada. Isso tudo também está relacionado a essas tentativas de golpes que estão sendo aplicadas principalmente por WhatsApp, e-mail e muitas vezes até por ligação. A principal orientação é que, ao receber essas mensagens, o empreendedor deve procurar saber se de fato o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dele corre risco. Neste caso, ele deve procurar um escritório do SEBRAE ou entidades ligadas ao comércio, como CDLs ou associações comerciais, e ainda escritório de contabilidade para tirar suas dúvidas. E a Prefeitura de Ariquemes vai realizar uma ação especial de atualização vacinal para crianças e adolescentes no pátio da Prefeitura. Além da caderneta em dia, os pais podem solicitar o certificado vacinal escolar. A gente conversa ao vivo com a repórter Carol Miranda, porque essa é uma informação muito importante. As crianças retornando agora para iniciar mais um ano letivo e tem que estar também com a caderneta de vacinação em dia, responsabilidade dos pais e dos responsáveis por essas crianças, né, Carol? Exatamente, Gadelha. E foi montado, um ponto estratégico no pátio da prefeitura que fica no centro da cidade. Então, as pessoas que estiverem passando ali, resolvendo as suas coisas, podem dar uma passadinha. Não é preciso agendamento pelo SUS, nem na UBS. É só chegar nesse ponto de atendimento e realizar ali a sua atualização vacinal. Inclusive, é importante reforçar que se inicia hoje, daqui a pouquinho, a partir das 7h30 e vai até 1h30 da tarde. Nos dias 13, que é hoje, terça-feira, 13, 14 e 15. Então, você tem até quinta-feira, até 1h30 da tarde, para estar levando o seu filho, o seu enteado, o seu sobrinho, enfim, para fazer essa atualização e garantir que esteja tudo certo ao retornar para as aulas. Inclusive, a nossa imunizadora, a Ellen, ela está lá no pátio da prefeitura e tem um recadinho especial para toda a população ariquemense. Vamos acompanhar. Estaremos aqui no pátio da prefeitura com a ação de atualização vacinal, entrega do certificado, tá? Para aqueles pais que vão realizar ainda a matrícula escolar, a rematrícula, tá? Estaremos aqui das 7h30 às 13h30, 1h30 da tarde, tá? E o que é importante estar trazendo? O cartão de vacina, tá? E o cartão do SUS. Mais uma vez reforçando, que é importante para a imunização das nossas crianças, dos nossos adolescentes, ainda que não seja por esse âmbito escolar, mas voltado para a saúde mesmo, Gadelha. Inclusive nesses tempos de chuvas, esse clima instável, que muitas pessoas estão ficando resfriadas, então é importante estar com todas as vacinas em dia. Retorno contigo aí nos estúdios. Exatamente, Carol. E sem dúvida essa é mais uma estratégia muito bem-vinda que estimula os pais a manterem a vacinação dos filhos em dia. Vacinação é vida, vacinação é prevenção às doenças. Obrigado, Carol. E agora a gente vai para a cidade de Jaru conversar com a repórter Jaci Fernandes, porque ela também traz informações atualizadas para os pais e os responsáveis que precisam colocar em dia a caderneta vacinal dos filhos. A gente estava conversando com a Carol Miranda, falando sobre isso em Ariquemes. Agora, a Jaci Fernandes, em Jaru, também traz esse alerta, esse comunicado aos pais. Bom dia, Jaci. Olá, Gadelha. Agora sim. Bom dia para você e bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Exatamente, essa é uma ação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e vai funcionar aqui em Jaru em horário estendido. Começa daqui a pouco às 7h30 da manhã e segue até às 21 horas no Centro de Saúde Marcelina Tereza, no setor 8. A ação é voltada, como você disse, para pais e responsáveis que desejam colocar ali a caderneta de vacinação dos seus filhos em dia nesse período de aulas, já que é necessário para fazer a matrícula o comprovante de vacinação. Agora nós vamos ouvir a Marcleide Ferreira, ela que é enfermeira aqui da Rede Municipal de Saúde de Jaru e vai explicar para a gente os detalhes. Acompanhe.
As vacinas elas estarão disponíveis, né, lá na unidade de saúde Marcelina Tereza, que fica localizada ali no setor 8. Nós vamos abrir a unidade nesse horário estendido para facilitar as pessoas que trabalham, que não conseguem ir no horário, né, até as 5h30 da tarde. Então a sala de vacina ela estará aberta das 7h30 até as 21 horas. Vamos estar disponibilizando todos os imunos biológicos que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Também deixo um chamado para quem quiser ir para fazer também a vacinação de influenza, né? Que a gente também está com a vacina de influenza. Então quem mora lá no setor 8, que tiver dificuldade em ir nos horários comerciais, né, aproveitem para estarem indo nesse horário. Todas as crianças, desde o berçário, né, desde 0 ano até o ensino fundamental. Então todas essas crianças podem estar procurando a sala de vacina para estar recebendo esse imunizante e estarem também sendo emitido o certificado de vacinação, que é um documento obrigatório para todas as crianças que fazem parte da rede municipal para estarem exercendo, né, para estarem fazendo a matrícula. É obrigatório levar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação da criança para poder ser atualizada. Como ela disse, Gadelha, é obrigatório levar a caderneta de vacinação, o cartão do SUS e o CPF da criança. Como você disse, uma ótima oportunidade para colocar a caderneta de vacinação dos filhos em dia e também aproveitar o horário, né, já que é das 7h30 da manhã, daqui a pouco, às 21 horas, para quem não consegue em horário comercial. Gadelha? Muito obrigado pelas informações. A gente reforça exatamente esse pedido aos pais. Muitas vezes, na correria do dia a dia, alguns pais, né, alguns por força das suas atividades, acabam deixando a vacinação para a segunda hora ou não priorizam isso e exatamente nesse momento, com a obrigatoriedade ou a exigência da escola, não tem para onde correr. Os pais devem, sim, manter a caderneta vacinal das crianças atualizada e o melhor de tudo, garantindo, né, Jace, a educação das crianças e a saúde em primeiro lugar. Aí sim, a saúde em primeiro lugar. Valeu, Jace, mais uma vez, bom trabalho para você. E olha só, a gente segue aqui com informações no Bom Dia Rondônia, agora são 6h53, vamos para a nossa passagem de bloco, vamos chamar o intervalo. Na volta, a seguir, vamos com informações de Ji-Paraná, porque uma forte chuva provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Ruas ficaram inundadas e moradores contabilizam os prejuízos. E você vai ver também aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo vão ter reajuste na renda. Você acompanha agora as imagens ao vivo da Avenida Dom Pedro, lá na cidade de Jaru, de onde falava a nossa repórter Jace Fernandes, trazendo informações de saúde. Olha o trânsito aí. A região da rodoviária, lá na cidade de Jaru, neste momento o município registra 23 graus, não sai daí não. O Bom Dia Rondônia volta já. Aulas e no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Arroz Soutinho tipo 5 quilos, 14,38. Carne bovina Frigon coxão mole sem capa, corte 32,98 kg. Carne bovina Frigon músculo corte 23,98 kg. Leite HT Integral News 1 litro, 4,48. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml, 7,35. Só até quinta para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na volta às aulas Irmãos Gonçalves. O aplicativo Eu Amazônia chegou com um design intuitivo e fácil de usar. Agora você pode enviar áudios, fotos e vídeos, compartilhar histórias ou sugerir pautas. Problemas na rua? No seu bairro? Envie pelo aplicativo Eu Amazônia e sua sugestão pode fazer parte do jornalismo Rede Amazônica. De onde estiver, na palma da sua mão. Baixe agora. É fácil, rápido e grátis. Disponível na Apple Store e Google Play. Eu Amazônia. Jornalismo cidadão e participativo. Na Contagem Joias e Óticas, você encontra variedade, qualidade e muito estilo. Joias, relógios e óculos para todos os momentos. Sempre com confiança e bom atendimento. Visite-nos na Avenida Porto Velho e no Cacoal Shopping. Contagem Joias e Óticas. A escolha certa em cada detalhe.
O jogo já começou. Nessa terça nós vamos falar sobre tudo que já rolou na estreia do BBB 26. Oba, oba! Eu vou tomar café da manhã, sabe com quem? Sabe com quem? Com a atriz linda, Gabriela Lohan. Linda! Tá arrasando como Viviane em Três Graças. Legal. E na culinária tem um pudim de banana diferente, sem leite, sem ovo, sem forno. Como já assim? É, Como vem, assim? vem ver. Olha que vem coisa ver. linda. Olha. Esperamos vocês, galera! Bom dia, Rondônia de volta. Agora são 6h56. O governo federal autorizou a Força Nacional de Segurança Pública a reforçar o efetivo da corporação em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. A quantidade de agentes ainda será definida, mas eles serão alocados em Boa Vista e Pacaraima. Uma portaria do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, confirma o reforço de tropas da Força Nacional de Segurança Pública na capital Boa Vista e no município fronteiriço de Pacaraima. É a principal porta de acesso dos venezuelanos que deixam o país vizinho em direção ao Brasil. Esses homens vão atuar nos dois municípios pelo prazo de 90 dias, mas esse período pode ser prorrogado no caso de necessidade. Não houve a divulgação de quantos soldados vão fazer esse reforço. Mas, segundo o Ministério da Justiça, os homens que estão nessas localidades vão atuar na proteção da ordem pública e também para proteger as pessoas e o patrimônio. A principal preocupação do governo é com a possibilidade de um aumento no fluxo migratório na fronteira depois dos ataques norte-americanos que acabaram com a captura de Nicolás Maduro. Apesar desse reforço na segurança, não houve até o momento, na avaliação do governo federal, mudanças significativas no fluxo migratório na fronteira. De Brasília, Felipe Igreja. Em Ji-Paraná, uma forte chuva provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Ruas ficaram inundadas e os moradores registraram prejuízos na região. A Defesa Civil acompanhou a situação e monitorou o volume de chuva no município. Depois da forte chuva que atingiu Ji-Paraná, o dia foi marcado para a limpeza. Além do trabalho dos moradores, máquinas em ação ao longo da manhã. Equipamentos pesados atuaram na retirada de entulhos, na desobstrução de trechos e na limpeza das áreas mais atingidas pelos alagamentos. Vídeos enviados por moradores mostram ruas completamente inundadas e a água invadindo casas. Em algumas regiões, o acúmulo de água foi tão rápido que pegou muita gente de surpresa. Entre os locais mais afetados estão trechos do bairro Dom Bosco, onde a rua Rio Xingu ficou alagada. Outro ponto foi a rua dos Mato-Grossenses, no bairro Urupá. Nesta região, a situação foi mais grave e moradores relataram até perdas materiais. Então, ontem foi um evento assim atípico, né? Nós temos uma média mensal para janeiro de 200 milímetros mês de chuva, como média. Ontem, em 2 horas, choveu 57 milímetros, então foi muita água num período curto de tempo. Foram 43 milímetros em 15 minutos. Do início da chuva, 15 minutos, já tinha chovido 43 milímetros. Então, é quase impossível ter esse escoamento, né, de dar tempo de infiltração, tempo de escoamento para a galeria. É muita água ao mesmo tempo, como se tivesse despejado um balde. Então, por isso, tantos transtornos em tantos locais da cidade. Em relação ao alagamento registrado na Rua dos Mato-Grossenses, no bairro Urupá, a Prefeitura informou que o problema foi provocado pelo rompimento de um bueiro que estava obstruído. A Secretaria de Obras realizou a limpeza do local com a retirada de entulhos, lixo e resíduos. Já a Secretaria de Assistência Social esteve na região fazendo o levantamento dos prejuízos, pré-cadastro para abrigo, se necessário, e a entrega de cestas básicas às famílias atingidas. Segundo a Prefeitura, a orientação é que, em caso de emergência, a população entre em contato pelo 193,
que é o número do Corpo de Bombeiros. Mesmo com esse grande volume de chuva registrado, o nível do Rio Machado não é impactado diretamente pelas chuvas que caem dentro da cidade. Segundo a Defesa Civil, o que realmente influencia na elevação do nível do rio são as chuvas da cabeceira. Por isso, o monitoramento segue sendo feito para os próximos dias. E as medidas protetivas de urgência são um dos principais instrumentos da Lei Maria da Penha para proteger mulheres em situação de violência. Avanços legais, facilidade de acesso e a criminalização do descumprimento reforçam essa rede de proteção. Para falar sobre os direitos, as garantias e as orientações às vítimas de violência contra a mulher, nós recebemos aqui no estúdio a advogada e coordenadora da Rede Lilás, Rosimar Francelino. Essa é a nossa primeira participação juntos de 2026. Bom dia. Bom dia. Feliz ano novo para você. Bom 2026, com menos violência contra a mulher, né, Rosimar? Sim. Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos que nos acompanham. Esperamos que sim. Esperamos, todos nós esperamos. E se depender da nossa atuação, do nosso trabalho, a gente segue adiante. Rosimar, ontem nós mostramos aqui no Bom Dia Rondônia, inclusive, o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado, destacando aí a redução em alguns crimes, como homicídios e também a questão da apreensão de drogas e armas, mas, lamentavelmente, os casos de violência doméstica seguem em alta e hoje você está aqui para falar também sobre essas medidas de proteção que são urgentes, assunto em pauta aqui na sua coluna de hoje. Sim, obrigada, Gadelha. Sim, a Lei Maria da Penha é essa lei de proteção à mulher e dentre os seus mecanismos de proteção temos um dos mais importantes, que é a medida protetiva de urgência. Não é apenas um papel, é sim um mecanismo de proteção à mulher, que veio com a Lei Maria da Penha e temos tido vários avanços, né? Como você disse ali, a criminalização do descumprimento. Esse é muito necessário, porque nós não tínhamos nada que punisse o descumprimento das medidas de proteção. E medidas de proteção na Lei Maria da Penha são naquele relacionamento, naquele lar doméstico está marcado ali por episódios de violência em que a mulher necessita pedir proteção. E essa proteção vem por meio de afastamento do lar, principalmente a primeira medida que tem lá na lei é a suspensão de porte de armas. Principalmente daqueles agentes públicos que, infelizmente, também vêm a cometer violência. Como eu já disse aqui algumas vezes, a mulher em situação de violência somos todas nós. Eu, a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, então todas nós estamos sujeitas, infelizmente, a essa violência contra o nosso corpo. E uma das primeiras medidas é a suspensão de porte de armas. Também a suspensão, a proibição, na verdade, de algumas condutas da pessoa agressora. E quando eu digo pessoa agressora é porque nós já falamos aqui também, né, que estão sujeitas ali à proteção da Lei Maria da Penha, os casos de mulheres também LGBT. Então, são as lésbicas, gays, mulheres trans, todas podem se valer da Lei Maria da Penha. Então, a proibição de determinadas condutas. Rosimar, o problema que temos aqui na nossa família, infelizmente, é o álcool. Meu marido, em dia de jogo, chega alcoolizado e começa ali algumas intercorrências, alguns episódios que acontecem na nossa família só nesse dia. Então, você pode pedir uma medida protetiva apenas para que essa pessoa agressora passe a frequentar programas de recuperação. O juiz pode conceder a medida protetiva de acordo com a necessidade, de acordo com o nível de risco a que aquela mulher está sujeita. Exatamente, né, Rosimar? É uma dúvida também que paira, né, na cabeça de muitas pessoas em que momento buscar, e especificamente no caso das mulheres vítimas de violência, em que momento buscar essa medida protetiva. Você trouxe um exemplo, mas que outros exemplos também você daria para essa mulher? Esse é o momento de pedir medida protetiva.
no caso da violência patrimonial, está dilapidando os bens. Nesse mesmo episódio de álcool, né? Não há violência física, mas há violência patrimonial, está dilapidando os bens da família. É hora de pedir ajuda. Ajuda, principalmente a rede mais próxima. Converse com a sua família, seus amigos. Ah, não tenho parentes aqui nessa cidade. Vá até o Ministério Público, até a Defensoria Pública e procure o núcleo de atendimento à mulher em situação de violência. Esses núcleos vão tirar dúvidas, saber qual o nível de risco, medir o nível de risco. A lei também, nós temos um formulário nacional de avaliação de risco, que vai orientar tanto os policiais, como assistentes sociais, como a promotoria, a defensoria, o juizado, orientar a rede de atendimento, como fazer aquele atendimento à pessoa em situação de violência, que principalmente são as mulheres, e também como medir o nível de risco em que você se encontra. O formulário ele se iniciou com o nome Frida, né, porque é um formulário de avaliação de risco e gerou essa sigla, mas aqui no Brasil se chama Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Procure na internet, você pode também medir aí para saber o nível do violentômetro. Houve agressão física, é necessário pedir ajuda de um profissional, é necessário solicitar uma medida protetiva de urgência. Avalie, converse com a rede de atendimento, procure o NAVIT, procure a Defensoria, procure a OAB, a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa também é um organismo de atendimento e tirar dúvidas para você entender qual o nível de violência que você se encontra para solicitar a medida protetiva. E Rosimar, aqui em Rondônia, é possível solicitar pela internet a medida protetiva? Sim, é possível solicitar pela internet por meio do aplicativo Medida Protetiva Online, fixado, estabelecido ali, bem estudado e criado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. É uma ideia de uma das nossas magistradas, doutora Juliana Paula, e veio como uma vanguarda aqui nas medidas de proteção à mulher. Eu posso requerer diretamente pelo aplicativo, explicar que tipo de violência que eu estou sofrendo e solicitar a medida protetiva necessária para o meu caso. Ah, não tenho internet, converse com a sua advogada, converse com a sua vizinha ou até mesmo com o policial. Os policiais também podem fazer esse tipo de medida protetiva. Vamos reforçar os canais de atendimento e os canais de denúncia também, Rosimar. Sim, hoje o destaque é para a medida protetiva online, né? Então, você pode acessar no site do Tribunal de Justiça, temos o banner e o link do acesso online à medida protetiva. Mas, Janeiro Branco, estamos aqui também falando das questões emocionais, dos cuidados com a saúde mental, dos relacionamentos. Então, você pode discar 188, disponível 24 horas todos os dias. Violência acontecendo, liga 190. Dúvidas, 127 da ouvidoria e 180. Mas eu queria só dar um destaque, Gadelha. Nós tivemos na última semana duas novas legislações, né? Uma delas é sobre a obrigatoriedade de disponibilizar os relatórios de dados. Então, o governo federal vai suprir agora a rede de atendimento com os relatórios de dados. Vamos ter mais transparência. Só tendo transparência com as informações sobre o que está acontecendo, quantos registros de ocorrências mulheres fizeram, quantas medidas protetivas nós temos vigentes para fiscalizar. E aí entra o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que a fiscalização do cumprimento ou do descumprimento dessa medida protetiva é feita pela Patrulha Maria da Penha. Cada mulher que recebe uma medida, ela tem um telefone para ligar imediatamente para a patrulha. Então, esses dados são essenciais para que a gente possa munir a rede do melhor atendimento. E também foi estabelecido o dia 17 de outubro como o Dia Nacional de Luto pelas mulheres em memória das mulheres que sofreram feminicídio. O dia 17 de outubro foi a data da morte da menina Eloá, foi morta em São Paulo, e foi um feminicídio marcado por cárcere dela e de uma amiga. Então, tivemos essas duas inovações legislativas desta semana e esperamos que você, quando se deparar com uma questão de violência, entre em contato sim com a rede, porque a medida protetiva não é só um papel, ela é sim uma medida de proteção
a mulher para que não se chegue à escalada da violência letal. Rosimar Francelino, muito obrigado pelos registros e as novidades aqui na sua coluna de hoje. Sem dúvida, mais reforço às ações de prevenção à violência contra a mulher. Uma ótima semana, até semana que vem. Obrigada, bom dia a todos. E a gente segue com o Bom Dia Rondônia, agora são 7h11. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo vão ter reajuste na renda. O aumento será de 3,90%, índice definido a partir do INPC. Isso foi divulgado na semana passada. Com a correção, o teto dos benefícios do INSS sobe de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55. A atualização dos valores foi oficializada por meio de portaria do Governo Federal, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, que definiu os novos pagamentos da Previdência Social. Mesmo com o reajuste, o aumento fica abaixo da inflação oficial do país. O IPCA, índice usado como referência geral da inflação, fechou o ano de 2025 com alta de 4,26%. Como o INPC é o índice utilizado para corrigir os benefícios acima do piso nacional, a diferença entre os indicadores aponta perda de poder de compra para a parte dos segurados. O reajuste integral de 3,9% será aplicado apenas a quem já recebia aposentadoria ou pensão em 1º de janeiro do ano passado. Para quem passou a receber o benefício a partir de fevereiro de 2025, o aumento será proporcional ao número de meses pagos. Quanto mais recente a concessão, menor será o índice aplicado no reajuste. E a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Carol Miranda em Ariquemes sobre a carreta. Agora tem especialistas lá em Ariquemes. A gente já falou sobre este assunto aqui no Bom Dia Rondônia. Se você chega agora, a nossa companhia é hora de se atualizar. Atendimentos oftalmológicos e um atendimento que inicia lá na Unidade Básica de Saúde, como a Carol Miranda trouxe agora há pouco. Mas agora ela tem um representante aqui da carreta para conversar com a gente. Está contigo, Carol? Exatamente, Gadelha, para conversar e atualizar sobre as principais informações. Aqui do meu lado está o Vitor Ângelo, que é responsável pelo atendimento pós-cirúrgico e vai falar para a gente, Vitor, como é que funciona quando o paciente chega aqui, essa primeira etapa, o primeiro contato? Explica para a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, o paciente chega aqui, passa pela triagem, pela recepção, atendimento muito prioritário mesmo, selecionado, atendimento excepcional. Após isso, o paciente é dilatado. Após a dilatação, ele sobe para a sala de exames com o doutor para realizar as consultas. Caso o paciente tenha que operar ou não, aí é direcionado ao agendamento. A partir do agendamento, a gente consegue selecionar o dia e horário que o paciente pode estar chegando aqui para fazer a cirurgia. E o Vitor estava conversando aqui comigo, Gadelha, não é preciso mais estar indo ao UBS fazer esse agendamento, porque todo mundo que estava na fila já foi atendido, né, Vitor? Sim, todo mundo já foi atendido, agora é só os pacientes chegarem aqui que a gente consegue fazer o atendimento já, tá bom? Então fica aí a dica, tá? Não precisa mais estar se deslocando até o UBS, só vir direto aqui no Centro Universitário FAEMA, local onde está sendo feitos os atendimentos. Retorno contigo aí nos estúdios, Gadelha. Muito obrigado e que registro maravilhoso. A fila de espera praticamente cessou em Ariquemes. Olha só que imagem bonita de se ver. Muita gente que normalmente vem para Porto Velho fazer atendimentos com especialidades oftalmológicas, por exemplo, que é uma demanda reprimida, mas lá em Ariquemes tudo isso funcionando agora com a carreta Agora Tem Especialistas. Valeu, Carol. A gente segue aqui para um momento de interações no Bom Dia Rondônia, pessoal. Vamos conversar com quem conversa com a gente, né? Temos aqui a participação da Cleusa, isso mesmo. Bom dia, Gadelha e todos que estão assistindo o jornal. Eu e seu Romão, deve ser. Seguindo a BR-364. Ela mandou um vídeo, vamos ver aqui, pessoal. O que ela mandou? Olha só, seguindo a BR-364. Pegando o trecho, né? Pegando a estrada. Boa viagem para vocês que vão em segurança e retornem também em paz e em segurança. Valeu, Cleusa! Temos aqui também a participação do Valdemir. Estou aqui com a minha esposa Carol, assistindo ao melhor jornal das 6 horas
da manhã. Obrigado pela companhia, pelo carinho da companhia. Seu Valdemir continua com a gente sempre. E ele mandou uma foto ali dele acompanhando o Bom Dia Rondônia. Temos mais? Seguimos aqui com o nosso próximo intervalo no Bom Dia Rondônia. A seguir, Banda do Vai Quem Quer define calendário para o Carnaval de 2026. E ainda os destaques esportivos com a Malu Guastalla, que já está aqui pelo estúdio. Daqui a pouquinho a gente conversa. 7h16, nosso intervalo é rapidinho. E você confere imagens ao vivo aí da carreta. Agora tem especialistas, carreta do SUS, que está levando atendimentos oftalmológicos, vários atendimentos à população de Ariquemes e Vale do Jamari. Não sai daí não, a gente volta já. Coração Acelerado. Segundo capítulo, Agrado e João Raul nasceram para brilhar no sertanejo. Chuva lavou os seus pais. Nós temos que sair daqui rápido, depois eu explico. Não, vai! 10 anos depois, o passado volta sem pedir licença e o coração acelera. Você disse que você não gosta do Mozão do Brasil, mas fica toda com essa cara aí quando vê ele cantar, né? Mostra sua música pra ele, boba. E conta pra ele que você é Diana, aquela menina que quase cantou com ele no concurso de Calor Miri. Hoje, segundo capítulo de Coração Acelerado. Janeiro está elétrico na Vemac BYD. Aproveite condições incríveis para começar o ano acelerando o futuro. Dolphin Mini 2526 com parcelas a partir de R$ 999. King GS 2026 com taxa zero ou bônus de 10 mil na troca do seu seminovo. Song Pro GS 2026 também com taxa zero em até 36 vezes. Chegou a hora de dirigir o que há de mais moderno no mundo. Vemac BYD, no complexo do Grupo Vemac em Cacoal. A sua doação traz esperança e transforma vidas. A falta de doadores coloca muitas histórias em risco. Com a sua ajuda, você pode ser a esperança de várias pessoas. Procure o Hemocentro mais próximo e doe sangue. Faça parte dessa rede do bem. Tem muitas dúvidas, um grande amigo e 4 chances de conseguir respostas. Quando eu não estava pensando em comida, minha mente vagava. Qual é o significado da vida? 4 vidas de um cachorro. Hoje, na Sessão da Tarde. Bom Dia Rondônia de volta, 7h19. Tradição e folia. A Banda do Vai Quem Quer define o calendário para o Carnaval 2026, Patrimônio Cultural de Rondônia. O maior bloco da região norte celebra a memória e prepara o desfile histórico para o dia 14 de fevereiro. Já está marcado. Os preparativos para o Carnaval de Porto Velho já ganharam as ruas e o coração da folia bate mais forte na sede da Banda do Vai Quem Quer. O local, que também abriga o Museu do Bloco, exala história em cada estandarte e fotografia nas paredes. É aqui que o planejamento para o sábado de carnaval toma forma, unindo o saudosismo das marchinhas com a energia dos novos tempos. Já estamos prontos e preparados para fazer um carnaval da paz, um carnaval da alegria, com muita irreverência, sempre respeitando um ao outro, entendendo que não é não. A Banda do Vai Quem Quer esse ano está com uma campanha também, a questão do feminicídio, do não à violência contra a mulher. Então, dentro da banda, esse ano a gente vai estar com essa campanha intensificando. A gente vem com bonecos gigantes novos esse ano na Avenida, 5 novos bonecos gigantes que vão ser lançados agora, quarta-feira, dia 14 de janeiro. E eles vão para a Avenida. Sim, temos homenagem esse ano também, vamos homenagear as Jades, que é um grupo de senhoras idosas, aposentadas, e esse ano elas vão estar com a gente, a nossa homenagem a ela. Agora, as demais novidades vou deixar para o lançamento no dia 31 de janeiro. E a contagem regressiva já começou. Para quem não quer perder nenhum detalhe, o calendário oficial já está definido. O compromisso está marcado para o dia 14 de fevereiro, o tradicional sábado de carnaval.
A Banda do Vai Quem Quer tem um calendário bem extenso durante esses 30 dias. A partir de 14 de janeiro, agora, na próxima quarta-feira, a gente faz a abertura oficial da nossa sede museu, com o início das vendas dos abadás. E daí em diante a gente tem 7 eventos no nosso calendário. Nosso calendário está disponível nas nossas redes sociais. Estaremos no baile municipal no dia 31 de janeiro, então a gente vai estar lá com a banda da banda, as musas da banda, os bonecos gigantes da banda, levando alegria. Teremos um bloquinho dentro do NAC, do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Segundo dados da FEComércio, a Banda do Vai Quem Quer, durante o período do carnaval, movimenta cerca de 26 milhões de reais. São pelo menos 5 mil empregos gerados direto e indiretamente. Hotéis, bares, restaurantes, mobilidade urbana. Então, tudo isso gera emprego. A banda, no dia do desfile, a gente tem em torno de 5 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente. Um momento marcante nesses anos à frente da banda, Cissa relembra o Carnaval de 2011. Foi o desfile que eu já fiz sem a presença dele, porque ele tinha falecido poucos dias antes da banda sair. Então, ali eu já fui sozinha para a avenida. E então, para mim, foi muito emocionante estar ali, conseguir levar, mesmo com o luto que eu sentia naquele momento, e ver a avenida tão recheada de pessoas e fulhões, porque ali foi o pico da banda. Muita gente acreditava que seria o último ano, o último desfile, e era os 30 anos da Banda do Vai Quem Quer. Então, a gente levou ali quase 300 mil pessoas. E sob o comando de Cissa Andrade, a Banda do Vai Quem Quer, com seus 46 anos de tradição, reafirma seu título de Patrimônio Cultural de Rondônia. O bloco foca na organização e segurança para garantir que as famílias rondonienses celebrem com alegria o maior espetáculo de rua da região. Que a banda é de cada um dos folhões que participam dela. E aqueles que nunca foram e vão pela primeira vez, vão sentir a energia, a alegria que é a Banda do Vai Quem Quer. É um bloco familiar, é um bloco de amigos, é um bloco democrático. Eu só digo assim, vistam-se de muita paz e muita alegria, e venham curtir com a gente um sábado de alegria. E agora a gente segue aqui conversando com a Malu Guastalla, que traz os destaques do esporte. Bom dia, Malu. Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos que acompanham Bom Dia Rondônia. Volto aqui, claro, continuando com o calendário do Campeonato Rondoniense de 2026, e hoje a gente vai falar do Ji-Paraná. Ele se prepara, para mais uma temporada desse campeonato, com muita história, 9 títulos estaduais e muita tradição no futebol profissional. Esse clube aposta na força do elenco e na paixão da torcida para 2026. São 34 anos de clube e 9 títulos estaduais, tornando o Ji-Paraná o maior campeão do estado na era do futebol profissional, com algumas participações também na Copa do Brasil. Foram 11 Copas, somando 3 vitórias, na época com o técnico Lourival Cachopa. O elenco segue nos preparativos para o Campeonato Rondoniense de 2026. Os objetivos são muito claros. Os objetivos, primeiro, classificar entre os 4, para posteriormente brigarmos pela vaga da Copa do Brasil e principalmente chegarmos à final do Campeonato Rondoniense para já termos um calendário mais robusto, termos uma injeção financeira também para a próxima temporada, que é extremamente importante esse retorno financeiro, e principalmente o grande objetivo, que é retornar o Ji-Paraná aos tempos de glórias, aos tempos de conquista. Então a conquista do Campeonato Rondoniense é extremamente importante. Vestindo a camisa do time há 4 anos, o goleiro Gabriel sente-se honrado por participar mais um ano defendendo o time e já vislumbra uma possível classificação nacional. Nosso grupo é muito qualificado. O professor Bruno Monteiro, como ele diz, escolheu os atletas a dedo para estar aqui. Fiquei honrado em poder ser um atleta que pôde estar retornando. Graças a Deus eu tenho uma história bacana aqui no clube já. E nós estamos trabalhando. Sabemos que aqui em Rondônia tem algumas peculiaridades da competição, o tempo que é um pouco diferente, o clima.
né? A qualidade em si dos gramados. E graças a Deus esse ano podemos colocar de novo o clube em competições nacionais. Temos a Copa do Brasil. Que a torcida do Ji-Paraná é apaixonada, já sabemos. Mas sempre tem aquele torcedor raiz que acompanha o clube desde o início. A história com o Ji-Paraná é desde 91, né? Dia 22 de abril de 1991, o qual o Ji-Paraná foi criado. E aí eu fiquei com essa tarefa de preparar um mascote para o Ji-Paraná. Então, assim, foi feito, né? E eu rapidamente pensei, devido às cores do Ji-Paraná, azul e branco, e eu rapidamente, com facilidade, eu encontrei qual seria o mascote, que seria o galo. E que esse galo está na história do nosso Brasil todo aí, né? Percorrendo aí. Ji-Paraná, para mim, representa tudo, né? Dentro do esporte, é um time que a gente aprendeu a amar, né? Inclusive... Eu costumo dizer que corre sangue azul nas minhas veias e a gente, né, tem um amor imenso, né, para a cidade de grande importância. Já disputamos várias Copas do Brasil aí. A estreia do Ji-Paraná será no próximo dia 18 de janeiro, às 3h30 da tarde, aqui no Biancão, num jogo contra o Guaporé. Muito legal ver a torcida já reunida, né, nessa expectativa para o campeonato dar o início agora esse fim de semana. A gente vai acompanhar todos os bastidores ao longo da nossa programação de todos os times. Então eu conto também com a sua participação. Se você tem fotos, histórias legais sobre algum dos times que vão participar agora no campeonato, manda pra gente que a gente quer mostrar por aqui. E claro, não esqueça que todos os dias de segunda a sábado, depois do Jornal de Rondônia, primeira edição, tem Globo Esporte com todos os detalhes desse campeonato que promete ser um dos maiores e mais vistos, né, de toda a história, já que a gente está fazendo a transmissão oficial. Então eu conto com a sua audiência. Exatamente, cobertura oficial da Rede Amazônica, uma grande conquista para o futebol rondoniense. É Exatamente, isso, Gadelha. Obrigado pela Obrigada participação. Bom dia, bom trabalho dia. para ti. E muito obrigado a você pela companhia. Encerra o Bom Dia Rondônia. Outras informações você já sabe, a qualquer momento, lá na nossa página na internet, o G1 Rondônia, e ao longo do dia também nos nossos telejornais. A gente vai encerrar essa edição com imagens ao vivo da Avenida JK. Olha que belíssima imagem, né? Ao vivo que a nossa repórter Carol Miranda está mandando aqui pra gente. Manhã de terça-feira nublada lá na cidade, e esse espetáculo aqui da natureza, né? O verde conversando bem aqui com o asfalto. Ficou bonito essa foto. É isso aí, verde para encerrar. Aqui o Bom Dia Rondônia de hoje. Temperatura neste momento em Ariquemes, 24 graus. E você já sabe, temos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 6 da manhã. Até lá. Quantas Horas faz parte da casa e da vida das pessoas. Um programa feito pra você e pra vocês. Esse é o espaço na TV brasileira onde a cultura tem expressão. É muito inspirador poder ver grandes artistas. Essa plateia maravilhosa, você. A gente se sente em casa aqui. Coisa boa, sabe? De energia boa, de verdade, assim. Só você para reunir esse timaço aqui. Todo sábado, altas horas. Mais uma daquelas noites que a gente jamais vai esquecer. Olá, bom dia! A Polícia Federal faz agora uma nova fase da Operação Overclean contra o desvio de emendas por parlamentares da Bahia. O principal alvo de hoje é o deputado federal Félix Mendonça, do PDT. O Brasil aguarda a publicação do tarifaço de Donald Trump contra parceiros comerciais do Irã para avaliar o impacto da medida por aqui.
A China reagiu ao anúncio e afirmou que vai defender os direitos e interesses do país. A repressão do governo iraniano aos protestos contra o regime de Ali Khamenei já provocaram mais de 2.000 mortes. A onda de calor colocou os estados do Sudeste em alerta. No Rio de Janeiro, foram mais de 1.700 atendimentos médicos por causa das altas temperaturas nesse começo de ano. A Polícia Civil da Paraíba instaurou um inquérito para descobrir a causa da morte de 10 toneladas de peixe num açude de Campina Grande. A Carnaúba, o Mandacaru, o João de Barro. Você vai conhecer as pistas que a natureza dá e que os profetas do sertão investigam na hora de prever a chuva. O jeito que ela carregou hoje aqui, ela não está marcando uma quadra boa, chuvosa para o nosso interior do estado, não. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro, e o Bom Dia Brasil está começando. Com a onda de calor que atinge a região sudeste, o estado do Rio registrou as maiores temperaturas do país pelo terceiro dia seguido. Está tão quente que os atendimentos médicos, por causa do calor, não param de subir. Já são quase 2.000 em menos de 2 semanas.